Olá, pessoal! Mais uma vez estou por aqui. Me chamo Daniela, fui convidada pela psicóloga Socorro, né, que atua aí na PAI, e é com imenso prazer que venho aqui conversar com os amigos agora, né, com os homens, mas que não podemos deixar de ressaltar o quanto as mulheres são importantes nesse contexto e, ao mesmo tempo, o quanto nós mulheres podemos incentivar os nossos esposos, os nossos cônjuges, os nossos namorados, os nossos irmãos, os nossos pais, a procurar o serviço de saúde. Então vamos lá. Falamos lá um pouquinho do Outubro Rosa e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Então, a primeira situação que eu gostaria de conversar com vocês é que existe uma política nacional, ou seja, ao mesmo tempo que se tem a saúde da mulher, ela tem essa ênfase também, né? Ela tem a política, e os homens também têm uma política. E isso, o principal, quando se fala assim, quando ela foi formulada, então a principal ação era o quê? Contribuir significativamente para que os homens compreendessem todo o contexto e que eles fossem os protagonistas dessa demanda e, ao mesmo tempo, compreendessem seus direitos. E aí, a partir daí, o que nós vamos falar agora foi do movimento que aconteceu em 2003, lá na Austrália. E o principal objetivo era o quê? Chamar a atenção desses homens para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças. E aí, além disso, então qual é a ênfase? Qual é o objetivo? É que realmente os homens, né, tenham atenção e consigam perceber o quanto é importante buscar os serviços de saúde, o quanto é importante o diagnóstico precoce para que realmente ele possa vir ter vida, né, ter vida longa, ter uma expectativa de vida acima de 72 anos, hoje se fala até de 76 anos, mas a partir do momento que esse homem se cuide, ele tem que ser o seu próprio herói. E aí, o que eu gostaria de falar com vocês? Que tem em torno de 42 homens morrem por dia em decorrência do câncer de próstata. Isso é um valor muito alto. E isso é de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Quem está falando isso é o próprio INCA. Então, a quantidade de pessoas, a quantidade de homens que são constatados com câncer de próstata e ainda, de acordo com os anos de 2018 e 2019, mais de 15 mil mortes acontecem por ano em decorrência do câncer de próstata no Brasil. E aí, o que mais eu preciso falar para vocês? É o tipo de câncer mais frequente entre os homens. Na verdade, o primeiro, né, na listagem fica o câncer de pele, mas o mais frequente entre os homens brasileiros é o câncer de próstata. Então, chega a ser aproximadamente 6 homens para cada 10 casos diagnósticos em pacientes com mais de 65 anos. Então, na verdade, tem isso também. Quanto mais velho, tem a probabilidade de aumentar as chances desse paciente ter câncer de próstata. E aí vamos falar agora um pouquinho sobre o câncer de próstata. O que eu gostaria de falar primeiro para vocês? É que a próstata, ele é uma glândula. Ela pesa em torno de 20 gramas. Ela lembra uma castanha. E ela fica onde? Ela fica abaixo da bexiga. E a sua principal função é produzir o esperma. Só para vocês entenderem um pouquinho o que é a próstata. E quais seriam os sintomas na fase inicial, sinais e sintomas, na fase inicial em relação ao câncer de próstata? E aí vem o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Muitas das vezes não apresenta sintoma algum. Então, a gente também pode chamar de assintomático, ou seja, não apresenta sintoma algum. Então, quando vem aparecer algum sintoma, provavelmente já está o quê? Numa fase avançada. Então, no próximo slide, eu até coloco de forma mais lúdica, de forma mais ilustrativa. Então, são sinais e sintomas que pode ser, mas que vocês precisam, vocês homens, vocês mulheres,
na verdade, incentivar os esposos, os cônjuges a irem a procurar os serviços de saúde, porque na verdade são sinais e sintomas que pode ser, mas o paciente, ou no caso esse homem, ele pode ter outras alterações, ele pode ter um aumento da próstata, que é a hiperplasia benigna de próstata, ele pode ter uma bexiga, que a gente chama até de bexiga hiperativa, que é aquele homem que tem vontade de fazer xixi toda hora. Então, são sinais e sintomas que falam a favor, mas não quer dizer que são, e quer dizer que vai ser um câncer de próstata, tá? Então, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado, porque na fase inicial não se descobre, não se detecta o câncer, tá? Por isso que tem que fazer os exames de tempo em tempo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então, pode ter dor, ardência para fazer xixi, pode ter muita dificuldade de segurar o xixi, pode ter um fluxo do xixi também, às vezes muito fraquinho, ou começa a fazer xixi para de repente. Ao mesmo tempo pode ter uma necessidade louca de fazer xixi, que a gente chama de urgência urinária. Também tem dificuldade de esvaziar a bexiga como um todo, então dá sempre a sensação que a bexiga ainda tem algo para sair. Pode sair sangue na urina ou até mesmo no sêmen. Pode ter uma dor contínua, uma dor que dá toda hora, que dá todo dia, na região das costas, né, que é a região lombar, próximo assim, acima um pouquinho do bumbum, tá? Também na pelve, que é essa região aqui, onde tem a nossa cintura, um pouco abaixo da nossa cintura, mas próximo também dos quadris ou coxas, porque pode irradiar, pode ter uma dor que vai para outro lugar. E ainda tem dificuldade de ereção. E aí, além disso, nós também temos que falar do quê? Que existe a fase avançada, quando o tumor realmente já está numa situação que precisa, às vezes, de procedimento até mais invasivo, talvez até procedimento cirúrgico, né? E aí vamos falar um pouquinho da fase avançada. Então, quando esse paciente tem uma fase avançada do câncer de próstata, tem que pensar sempre que ele pode ter uma dor óssea. Às vezes o paciente fala assim, eu me lembro de um paciente com câncer de próstata, que ele falava assim pra gente, não, eu na verdade não consigo ficar sentado, não consigo ficar deitado. Não, doutora, tá muito difícil, eu não consigo ter posição nem para dormir. Então, ou seja, é uma dor intensa, porque o osso tem no nosso corpo inteiro, né? Muita dor para fazer xixi e uma vontade frequente. Então, frequentemente ele tem vontade de fazer xixi. E presença de sangue na urina ou sêmen. Esse é mais fase avançada. Eu quis dizer para vocês que são sintomas que são sugestivos, que pode vir a acontecer, mais uma vez, que não quer dizer que é o câncer de próstata. Pode ser bexiga hiperativa, como eu falei, pode ser um aumento da próstata, que é a hiperplasia benigna. Então, a gente tem que ficar atento. Então, ou seja, o ideal é que os homens, os nossos, né, como eu já falei, vou falar pela terceira vez, os nossos cônjuges, eles sempre procuraram um serviço de saúde. Então, uma vez no ano, vamos lá, vamos procurar o serviço. E aí, o que seriam esses fatores de risco? Primeiro, que esse homem ter história na família, né, de câncer de próstata. Então, principalmente os parentes, que a gente chama de parente primário, né, que são os mais próximos de nós, que é pai, irmão e tios. A raça, homens negros, eles têm a maior incidência desse tipo de câncer. Isso eu não sei explicar para vocês, isso são os estudos que falam. E os homens mais gordinhos. Mas, na verdade, a obesidade hoje, ela entra em vários itens, né, em vários tipos de risco, né, peraí, deixa eu só raciocinar aqui agora. Vários fatores de risco para vários tipos de câncer. Então, assim, fala do câncer de cólon, fala da obesidade. Fala do câncer de mama, fala-se de obesidade. Então, infelizmente, é um risco para diversos tipos de doenças. Não só o câncer, mas também como doenças cardiovasculares. Aumento da pressão, aumento da glicose, aumento... Então, ou seja, doenças cérebro-cardiovasculares, como também lá o vulgo derrame, que é o acidente vascular encefálico. E aí, qual seria, na verdade, agora, o que é de muito importante que eu vim aqui hoje para tentar explicar para vocês? Qual é a prevenção? Então, ou seja,
Se esse homem, a partir de 45 anos, tiver algum fator de risco daqueles que eu falei, obesidade, da raça negra, ou pai, um tio, irmão que tenha história de câncer de próstata, ou seja, ele tem que começar, mesmo independente se ele tem sintoma, ele tem que procurar o serviço de saúde a partir dos 45 anos. E os homens a partir de 50 anos, se ele não tem nenhum tipo de fator de risco, tá? Então, eles devem procurar, sim, um urologista para conversar principalmente sobre o toque retal e ainda o exame de sangue, que é conhecido como PSA, tá? E aí, como que se trata, né? Como é o tratamento? Vai depender de cada paciente. Então, assim, vai depender de como é a saúde daquele homem, vai depender de como ele tem, assim, como é a qualidade de vida dele. Então, e vai depender também de como está essa doença? Foi detectado? Tem metástase, que é como se fosse a doença aí de um lugar para o outro? Então, infelizmente, o câncer de próstata, ele tem uma questão muito voltada para osso. Então, o homem também pode ser acometido, infelizmente, que a gente chama de metástase, que é a doença, ir para outro lugar no corpo. Infelizmente, o local que é afetado são os ossos, um dos locais. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Fiquem atentos à questão da prevenção. A partir dos 45 anos que tem algum fator de risco, procure o serviço. Acima de 50 anos em diante, sem fatores de risco, isso de forma assintomática, sem ter sinais e sintomas. Ou seja, procure um serviço de saúde pelo menos uma vez no ano, tá? E aqui é a mensagem que eu trago para vocês final. Cuidar da saúde também é coisa de homem, todos juntos na luta contra o câncer de próstata. Novembro Azul, diagnóstico precoce exige exames periódicos, cuide-se, ou seja, vá ao serviço de saúde uma vez no ano, não só pela questão da próstata, mas às vezes fazer um exame, um lipidograma para saber como está o colesterol, aferir a pressão arterial para saber se a pressão está boa, avaliar a questão da glicose. Então, tem outras doenças que também podem ser diagnosticadas precocemente. Então, a prevenção sempre é o caminho, tá? Então, cuide-se. É isso que eu peço para vocês, tá bom? Sempre. E nós, mulheres, que possamos contribuir para a vida dos nossos parceiros, irmãos, amigos, tá? Então, tudo de bom para vocês. É com muita alegria que me despeço, né? Aliás, é muita alegria que estou aqui mais uma vez participando. Um beijo no coração de vocês e um super beijo para Socorro. E que, lembre-se sempre, vocês estão sendo muito bem assistidos por essa pessoa maravilhosa. E aí, beijo para todos vocês, se cuidem e cuidado com a pandemia, viu? Continue se cuidando usando máscaras.